Em um momento conflituoso em que o desmatamento na Amazônia atinge o maior índice dos últimos 10 anos, o presidente Jair Bolsonaro tomou mais uma decisão que permite que parte das áreas públicas desmatadas ilegalmente até dezembro de 2018 passe para as mãos dos desmatadores. A medida provisória, assinada em dezembro de 2019, permite que terras públicas desmatadas com até 2.500 hectares passem a ser 500 hectares, passem a ser regularmente, desde que se cumpram alguns requisitos. A MP da grilagem, como ficou conhecida, nada mais faz que permitir e estimular a destruição de áreas de florestas e aumentar os conflitos envolvendo grileiros, pequenos produtores, trabalhadores sem terra e indígenas. Para entender melhor o processo de grilagem e suas consequências, vamos conversar hoje com a historiadora Márcia Mota, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense e presidente da AMPU Nacional. Hoje nós vamos falar sobre grilagem e vamos partir de alguns pressupostos para que a gente possa entender a grilagem como um crime contra a nação. O respeito à propriedade privada, consagrado pela Carta Magna, é, na maior parte das vezes, o argumento definitivo na condenação das atitudes dos poceiros, dos quilombolas, da população tradicional, dos índios e de todos aqueles que questionam a manutenção da estrutura fundiária vigente, absolutamente concentrada. É em nome daquele importante instrumento legal, o respeito à propriedade privada, que os fazendeiros se colocam como ocupantes, grandes empreendedores. Afinal, os poceiros, segundo a mídia e o senso comum, ousam questionar o princípio constitucional da propriedade privada, ainda que saibamos que em nome de um outro princípio também consagrado em lei, a já desbotada função social da propriedade. Assim, para além de uma possível validade da crítica à concentração de terras em mãos de uma minoria, os pobres do campo não teriam razão, pois o que eles fazem, a ocupação de terras, fere as leis do país. Mas as pesquisas históricas demonstram que as invasões são cometidas a rigor por homens com recursos capazes de transformar alguns hectares adquiridos em milhares de quilômetros de terras ilegalmente incorporadas a seu patrimônio. Para entendermos os problemas originários desse triste legado, é preciso definir a grilagem e o grileiro. Os termos parecem ter surgido no início do século XX no Rio Grande do Sul e se referem a uma prática muito antiga de colocar um papel contendo um tipo de comprovação de propriedade dentro de uma gaveta junto com alguns grilos. Esse documento é, a princípio, uma falsificação. O papel, após algumas semanas, passa a ter uma aparência envelhecida em razão dos dejetos daqueles insetos. Com esse papel envelhecido e pela ação dos grilos, a pessoa visa comprovar a antiguidade de sua ocupação territorial. Mas, para além da origem do termo, a grilagem constitui-se num sistema de organização e procedimento dos grandes grileiros. Estes últimos procuram se formar enquanto grupo. Além disso, a definição presente no dicionário não nos permite entender três questões a serem anunciadas aqui. Primeiro, a luta entre poceiros e fazendeiros tem uma história cuja marca é o fenômeno da grilagem empreendida, na maior parte das vezes, pelos fazendeiros. Nesse sentido, a grilagem não é recente, pois ela se constitui no processo histórico e secular de ocupação ilegal. Terceiro, a grilagem deve ser compreendida à luz da dinâmica e transmissão de patrimônios dos grandes fazendeiros. Ou melhor, grilar não é uma prática isolada, mas é uma política estrutural dos grandes fazendeiros do país em expandir suas propriedades ad infinitum, ao arrepio das terras da nação. Portanto, a grilagem não é somente um crime cometido contra o verdadeiro proprietário, seja um indivíduo, no caso de terras particulares, seja nas comunidades indígenas, do ponto de vista das terras coletivas, como também os quilombolas, seja
em áreas pertencentes ao Estado, na maior parte das vezes, em terras da nação. Portanto, a grilagem é um crime contra o país. Nos dias de hoje, os procedimentos para falsificação são cada vez mais complexos. E o governo tem clara ciência da maneira pela qual os grileiros transformam em propriedades terras que foram invadidas. O próprio Ministério da Justiça, em 1999, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, abriu um inquérito contra empresas, principalmente as situadas no Pará, que usaram expediente de falsificação. Assim, os interminentes conflitos de terra no país se demonstrou que se operava a partir dos bastidores dos cartórios com a conivência de tabeliães e testemunhas que alteram a extensão da terra e forjam cadeias sucessórias. Nesse sentido, o processo de legalização de terras pela grilagem parte, indubitavelmente, de relações pessoais capazes de transformar em mágica uma grilagem em propriedade privada. Não nos surpreende, portanto, que lá em 1999, o governo anunciou na imprensa, nos relatórios e boletins oficiais, o chamado Livro Branco da Grilagem de Terras no Brasil. Tratava-se de um pequeno artigo de 41 páginas, onde estavam registradas as principais ações do governo em relação ao processo. O mais importante é que era o esforço de medidas administrativas para fazer algo que nunca conseguimos fazer: cadastramento dos imóveis. Um dos aspectos da regularização então pensada era a exigência da prova de domínio acompanhada da respectiva cadeia nominial, ou seja, qualquer proprietário deveria provar que era efetivamente dono daquela terra, acompanhado de todo o processo de construção histórica daquela ocupação territorial. É claro que isso não deu nada ou muito pouco. O ministro de então estabeleceu o prazo de 4 meses para que os donos das propriedades apresentassem os documentos que comprovassem a quem pertenciam as terras. E todo mundo já sabia que boa parte ou grande parte das terras griladas são nossas terras. São terras dos índios, são terras dos quilombolas, são terras da população tradicional, são reservas florestais. Hoje, no entanto, a situação piora cada vez mais. O otimismo expresso nas palavras do ministro, segundo o qual apenas 20% dos postos proprietários conseguiriam apresentar algum documento legal, minimizava já naquela época o fato incontestável acerca do próprio fenômeno da grilagem, enquanto um sistema marcado por redes de solidariedades e suborno que chegam ao Congresso. As ações da Justiça são, na maioria das vezes, bastante tímidas diante de tamanha disfarçatez. As artimanhas dos advogados e o emaranhado das leis operam em favor dos fraudulentos. Se, como diz alguns, a história pouco nos tem ensinado, ela ao menos tem apresentado claras evidências de que as ações dos grileiros nem sempre são falsamente identificadas e é preciso a ação dos historiadores para reconstruir aquela cadeia sucessória. Nas ações administrativas propostas por aquele governo, já havia aquela exigência. Porém, não é fácil identificar a falsidade da cadeia sucessória apresentada, porque há casos onde a grilagem deve ser vista como um fenômeno plural, incorporando terras a partir da interface do agronegócio com grandes empresas. Assim, mesmo quando há evidências concretas de fraude e o governo decide por empreender medidas judiciais, algo que nos últimos anos não tem sido feito, nada garante que se poderá provar a ilegalidade da ocupação. Isso significa dizer que todo o processo de investigação da origem ilegal das terras deve ser feito com muito cuidado, respeitando o princípio constitucional e respeitando também o direito às terras de propriedade coletivas, ou seja, terras da nação. É preciso, então, registrar que a metodologia empregada pelo governo não dava conta da concentração fundiária praticada por uma rede de fraudadores. Ao relacionar as fazendas para o Estado com suspeita de grilagem, o governo deixa de reconhecer a trama que se consolidou na história da invasão de terras ocorridas no país. Bom, não há ingenuidade no jogo de forças. Para fazer valer uma determinada visão de direito, é preciso reconhecer a complexidade do que herdamos
Isso nos leva a refletir sobre o que entendemos acerca da função social da propriedade. Ardil jurídico capaz de estabelecer limites aos proprietários de terra. Essa é uma questão polêmica que foi deixada a nu, porque nos últimos anos não há nenhum interesse em apoiar, discutir, deslindar e esquadrinhar o que de fato chamamos de função social da propriedade, apesar de estar presente desde o Estatuto da Terra de 1964 até a Constituição de 1988. A formação da União Democrática Ruralista, que está aí até hoje, instituída pelos grandes fazendeiros, já havia feito um conjunto de pressão junto ao Congresso no momento das discussões sobre a questão agrária. O pior, nos dias de hoje, não é somente aquilo que a gente herdou como o pior de nossas heranças, a enorme concentração fundiária e o fenômeno da grilagem como algo que entendemos como um crime. O pior é que o último governo e este governo que aqui está, não somente nada faz em relação às grilagens, como tem direcionado todo o seu investimento para a legalização dos fenômenos de invasão de terras e criminalização de todos aqueles que têm, a rigor, o direito à terra consagrado pelo direito e pela história. Nesse sentido, hoje a situação é do limite. Os quilombolas sofrem a pressão da destruição de suas comunidades, poucas delas até hoje reconhecidas. Os índios passam a ver as suas terras questionadas em todas as situações onde o governo fala sobre as queimadas. E mais, as queimadas, fenômeno histórico conhecido por historiadores, sociólogos e todas as áreas de ciências humanas, se tornou algo legal, ou pelo menos legítimo, por parte de um governo que rasga a Constituição do Brasil e sequer coloca em questão o fato incontestável de que grilar é um crime contra todos nós e qualquer governo minimamente eleito pelos princípios democráticos deve reger a sua orquestra respeitando a Carta Magna. Portanto, grilar é construir cadeia sucessória falsa, incorporar as terras da nação. Esse episódio foi produzido pela Ampu Brasil, Associação Nacional de História. A locução e edição é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.